Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje iremos responder às perguntas da semana. É a sessão de perguntas e respostas de número 59. Muitas perguntas bem interessantes, técnicas. Vale a pena conferir até o final do vídeo, tá certo? A primeira pergunta é encaminhada pelo Rodrigo, tá certo? Ele me pergunta o seguinte, né? Ele usa substrato comercial, tá certo? E faz as adubações constantes, tá? E ele pergunta até quando que ele pode utilizar continuar utilizando o mesmo substrato, né? Já postei um vídeo sobre essa questão, eu vou deixar aqui no izinho se você puder assistir, mas vamos aqui responder, né? Vai depender muito do substrato que você utiliza, tá certo? Os substratos, né, da linha, digamos assim, mineral, né, elas têm, na verdade, uma durabilidade maior, tá certo? E as orgânicas menor. Tá? Então vai depender das misturas também, né? A grande maioria tem mistura das duas e vai depender muito da concentração, principalmente desses materiais que tem baixa durabilidade, tá certo? Então é difícil te falar quanto tempo leva, tá? Que vai durar, por exemplo, um substrato, tá certo? Então eu comento bem sobre isso nesse vídeo, tá certo? Se você puder assistir, ok? Seria bem interessante, tá certo? Segunda pergunta encaminhado pelo Flávio, né? Ele assistiu o vídeo de bromélias que eu já postei, aliás, alguns vídeos, né? E ele pergunta se as bromélias podem ser criadores das moscas das dengue. Tá? Flávio, essa pergunta é muito bacana. Eu já fiz algumas análises das larvas, né, presentes no copinho das bromélias, tá certo? E nessas análises que nós fizemos, tá, não tinha larvas das moscas da dengue. Isso não quer dizer que não vá haver larvas da dengue, né? A gente não sabe, ok? O que nós fazemos, né, no caso das bromélias, né, é um tratamento simples, né, que o pessoal, todo mundo tem, borra de café, é o pó de café usado, tá certo? Você pode pegar uma colher de sopa cheia desse pó de café, coloca-se 1 litro da água, ok? E você vai colocando, você vai completando o copo das bromélias. Isso tem evitado, tá, a presença de larvas, tá, de insetos nesse meio, tudo bem? Então não há necessidade de vocês eliminarem as bromélias, não, tá certo? Mesmo porque esse fato, né, dela ser criadora não está exatamente provado que ela tem. Agora, ela produz, você encontra sim larvas, tá certo, de outras moscas, tá certo, que não o da dengue, tá certo? Isso a gente vê isso na natureza constantemente. Agora, da dengue, tá certo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você fazer o uso desse processo, você vai evitar, tá certo, a proliferação, principalmente a deposição de ovos da dengue nesse meio. A terceira pergunta é enviada pela querida Mary, né?
ela me pergunta o que fazer com o vaso dela que virou um criadora de larvas, esses bigatos, né? Essa situação, enquanto tiver, se for realmente a larva que eu estou imaginando, né? Que são os bigatos das moscas, né? Das varejeiras, né? Elas estão lá aproveitando de algum nutriente proteico, tá? Principalmente proteico. Então, é o adubo que você deve ter colocado que tenha uma concentração muito, digamos, elevada de proteína. Mas ela, na verdade, não vai fazer ela não vai fazer mal à própria planta, tá certo? Vai estar num aspecto meio esquisito, né? Mas esse tipo de larva não vai fazer mal às suas plantas, tá certo? Os que fazem mal, né, seriam lagartas, né, ou até mesmo as pequenas lagartas, as pequenas larvas do fungus Gnats, tá certo? Esses sim podem trazer algum problema, principalmente porque elas vão consumir as raízes, tá certo? Mas tirando essas, né, essas outras larvas não tem problema, não tem muito problema não, tá certo? Inclusive, na confecção de bocacha a gente acaba tendo muito desse tipo de larvas, né? Que na verdade são larvas até de outros insetos, né? Que aproveitam a alta concentração da proteína na fase da confecção do bocacha. Peço para vocês clicarem no joinha, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E também clique no sininho, tá certo? E com isso você vai ter aviso, tá? Aqui pelo YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Eu conto com vocês. Quarta pergunta encaminhada pelo Luke 4748. Me pergunta aqui se posso usar a casca de arroz carbonizada até 30% na sua mistura. Olha, você pode sim, tá certo? Mas quanto maior a concentração, tá, da casca de arroz carbonizada, você vai estar aumentando a porosidade, tá certo? E como ela é um material que não retém muita água, você vai estar diminuindo a capacidade de retenção de água desse seu substrato. Você pode utilizar essa quantidade sim, mas você vai ter que verificar, né? Você vai provavelmente ter que aumentar a frequência de rega, tá certo? Justamente porque você está diminuindo, tá, a capacidade de retenção de água, ok? Agora, a casca de arroz carbonizada é excelente, né? Porque ela tem o silício na sua composição, né? Eu fiz recentemente um vídeo comentando sobre o silício, né? A importância da gente ter o silício, a importância da gente ter material que contenha o silício que as plantas vão absorver, né? Então, se você puder assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, seria bem interessante também, ok? A quinta pergunta encaminhada pelo Almir do Acre, né? Rio Branco, né? E ele pergunta se nos nossos livros, né, a gente comenta sobre pragas e doenças. Olha, Almir, sim, a gente comenta das principais pragas, né, doenças, tá certo? Com fotos, muitas ilustrações. Os nossos livros, a gente sempre coloca uma quantidade muito grande de fotos, tudo colorido, tá certo? E também, né, o controle e formas de você tentar controlar na forma preventiva. Então, os nossos livros, a gente é um livro técnico, né? Então, a gente coloca todas essas situações, não somente do lado bonito, como todo mundo coloca, mas também tá, do lado problemático, tá certo? Eu acho que são livros
bem interessantes para você ter como livro de cabeceira, né, como a gente falava antigamente. Vocês viram que foram perguntas técnicas, tá certo? Cada vez mais o pessoal aprimorando no cultivo de plantas, o que eu acho bacana, né, tá certo? Que a gente tem que ter, mesmo no espaço pequeno em casa, dentro do apartamento, essa convivência com as plantas, né? Que é a natureza do nosso dia a dia, tá certo? Então, se vocês tiveram alguma dúvida, sugestões, por favor, encaminhem para a gente, tá certo? As suas perguntas, que a gente responde, tá? Eu não consigo responder no mesmo dia, mas entre 7 e 10 dias a gente responde. As mais pedidas a gente acaba fazendo aqui, tá? No vídeo, na sessão de perguntas e respostas, ou mesmo um vídeo integral, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá, está necessitando da nossa ajuda. O lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá, para o nosso trabalho aqui. Tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho. Com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.